Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar desses reforços que chegaram agora, dessa montagem do elenco no segundo turno, esses reforços que para mim vai agregar muito, zaga totalmente nova, Diniz com mais opções aí para melhorar o time. E na minha visão agora, de início, eu acho que esse único condicionante que impede desse time fluir é se o Diniz não conseguir trabalhar bem. E torço para que ele consiga. Vamos falar, infelizmente, da lesão de Jair, se confirmou. Mais uma lesão de ligamento, lesão grave, duradoura, de recuperação. A gente vai mandar pensamentos positivos para ele aí. Tudo isso a gente vai falar hoje, tá, gente? Mas antes de eu começar a entrar no assunto, galera, muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão fazendo esse canal crescer, tá se interagindo, tá interagindo comigo aqui. O canal é de vocês, é de torcedor para torcedor. E todo mundo que tá chegando agora, peço a vocês, se inscrevam no canal, gente. Dá essa força, ajuda o amigo a bater 1000 inscritos até o final do ano. Estamos numa evolução aí, conto com a ajuda de vocês. Então vamos lá, como eu botei na capa, a gente hoje está com mais opções. Hoje a gente tem o Tietê, a gente tem o próprio Hugo Moura, que está fazendo zagueiragem e é volante. A gente tem o Thiago Mendes, que tem que entrar em forma, mas é um jogador que era muito assediado nas outras janelas e nessa janela para outros times. A gente trouxe o Andrés Gomes, que se mostrou um ponta direita veloz, agudo e com um faro de dar assistência e chutar a gol. A gente está trouxe o Matheus França, foi uma promessa do rival, acho que foi um belo golpe que demos nele, ninguém esperava o Vasco trazer um jogador que o Flamengo vendeu há pouco tempo e por um valor alto, 20 milhões de euros. Pegou todo mundo de surpresa e eu gostei muito desse movimento do Vasco, acho que é outro jogador que vai agregar. A gente vai falar tudo isso, do Robert Renan, do Carlos Cuesta, totalmente nova zaga. A gente vai conversar agora sobre esse desenvolvimento. Eu acho que o Vasco aparentemente fez uma boa janela, principalmente se falando de zaga. O Vasco é um time que toma gol há muito tempo, em todos os jogos praticamente. É muito raro a gente passar ileso. E isso aí rouba muito ponto da gente, como aconteceu no jogo contra o Grêmio, quanto aconteceu no jogo contra o Inter. Tudo bem, o Inter teve o acaso daquela anomalia da arbitragem, mas aconteceu, a gente tomou um gol. Muitos gols a gente tomou no final. O jogo contra o Melgar, a gente ganhando de 3-1, deixamos o Melgar empatar. Aquela goleada pro Del Valle, o Porto Cabejo. Então, assim, a zaga era um setor que tinha que ser mexido. Tinha que ser mexido. E a dupla de zaga que deu um pouco mais de instabilidade em jogos mais cadenciados foi essa, do Lucas Freitas e Hugo Moura. Então, para mim, é mais do que justo ser reservas imediatas. Titulares não, acho que nenhum dos dois tem que ser titular. Eu acho que a zaga é essa. Vitor Cuesta e o Robert Renan. Carlos Cuesta, né? Eu cismo com o Vitor Cuesta. Carlos Cuesta, Robert Renan. O Cuesta super empolgado para chegar à seleção da Colômbia e participar de uma Copa do Mundo. Isso é muito importante, essa motivação. E o Robert Renan querendo se provar no mercado nacional. Então, assim, a gente tem uma combinação perfeita para a gente melhorar a nossa zaga. E dois zagueiros bons de ofício. O Lucas Freitas, muito obrigado pelos serviços prestados. Você é muito útil a gente. Você também é um jogador importante, mas não para ser titular. Para ser em momentos de casuais. A gente tem o lance do Pumita. Pumita vai até o final do ano. Quer pegar a Copa do Mundo. Acho que vai conseguir. Só que passa por uma renovação, gente. Não sei se vale a pena uma renovação com o Pumita. Talvez, se renovar nesses valores que ele recebe hoje, estender o contrato dele, talvez valha a pena, porque a gente sabe que lateral é uma posição difícil. Ele está suprindo a curto prazo o PH, tá indo bem, tá indo ok. Até porque o time tá melhor com a volta do Barros. Aí a gente entra já na volância. O Thiago Mendes, aparentemente, ele chegou para ser titular, só que eu acho que não vai ser, gente. Eu acho que não vai ser. Eu já apostava a zaga, a volância, com Barros e Tietê, ou Barros e Jair. E pelo futebol que estava apresentando, pela partida que fez contra o Botafogo e os outros jogos atrás, para mim era Barros e Jair. Eu acho que o Tietê ia ficar um pouquinho de fora entrando no segundo tempo. Hoje eu já penso diferente. Para mim o Barros é inquestionável o Barros nessa dupla de volante. Se vocês concordam comigo, escrevam aí. E deu consistência ao Coutinho. O Coutinho totalmente diferente do Coutinho do ano passado.
Por um lado, até bom, porque ano passado ele ainda tinha contrato com a Aston Villa e o Vasco ia ter que comprar. Se ele joga o que está jogando hoje, o Aston Villa não libera, não rescinde o contrato com ele. O Vasco ia ter que casar dinheiro, e dinheiro alto, com certeza. Isso se não despertasse ainda o interesse de outros clubes. Tudo bem, o interesse partiu dele voltar para o Vasco. Mas um agente podia querer trabalhar na cabeça dele e a coisa se desvirtuar. Então até nisso eu acho que o tempo ajudou a gente. E no ataque a gente teve um reforço caseiro também, que foi o David, voltando de lesão, voltou bem, graças a Deus, né? Voltou muito bem. O Ryan subiu de nível com o Diniz, isso é fato. É um jogador totalmente diferente no anímico, na agressividade, na condição de passe para gol, de assistência e fazendo gol. E o Andrés Gomes, para mim, uma baita contratação, se apresentou já nesses poucos jogos que ele fez, muito boa. Eu acho que o Diniz errou em não colocar ele antes. E o Matheus França, mostrando personalidade, saindo do... Praticamente, o Vasco tirou ele do Flamengo e trouxe ele para o Vasco. Porque o Flamengo vendeu ele por 20 milhões, uma promessa. A torcida em si espera, quando um jogador desse sai do clube, quando volta para ele. Não, ele fez o caminho inverso, ele veio para o Vasco. E absorvendo as críticas nas redes sociais, e tá aí, se apresentou, mostrando que tá afim. O pouco que jogou contra o Sport mostrou valência, vai ser importante. Acho que ele ganha alguma titularidade em algum lado do campo em determinado momento. Eu acho que vai acontecer isso. Pena que a gente não tem opção de compra, até porque é um jogador de 20 milhões de euros, né? Jogador muito caro. Mas eu acho que ele vai agregar. E com esse time, eu acho que a gente ganha a Copa do Brasil. Eu acho que a gente está muito bem estruturado para ganhar do Botafogo, principalmente agora o Botafogo se desmantelando. Não vai conseguir repor a altura até o final dessa janela, que já fecha agora, né? Cresce mais ainda a nossa chance de vitória em cima do Botafogo. E, infelizmente, que use a lesão do Jair para entregar esse título a ele, que a gente vai falar agora. Volto a dizer, gente, como falei no vídeo anterior, eu acho que um erro de arbitragem, que nem falta dar, com o juiz a poucos metros do lance, onde é uma lesão grave, a CBF tem que arcar com essa responsabilidade, ou do salário inteiro de 50% por 25%, porque isso foi um erro de arbitragem. O mesmo jogador que tirou o Jair do campo, ele poderia ter tirado o outro, e permaneceu no jogo. Então, esse tipo de erro de arbitragem tem que ser reembolsado, tem que ser indenizado. Foi um erro gravíssimo. O Klaus vai apitar o próximo jogo? Alguém está ouvindo falar que ele vai ser suspenso pelo erro grave de arbitragem que gerou? Isso não foi um acidente de trabalho, não. Isso foi um erro de arbitragem, gente. Um erro de arbitragem grave, que custou 1 ano do Jair novamente. Custou 1 ano de salário novamente para o Vasco. O Vasco vai ter que renovar com ele. Talvez o Vasco ia aproveitar o Jair esse ano e deixar ele ir. Acabou, vai ter que renovar. E Jair estava muito bem. O Jair, tecnicamente, subiu o nível de meio campo do Vasco com a fase que ele está hoje. Estava hoje, né? Que infelizmente vai ter que operar. Mas eu torço para ele, torço que ele se recupere, torço que ele volte e que apresente um bom futebol. E que a história dele dentro do Vasco não fique só marcada por essas 2 lesões graves no joelho, mas como jogador que contribuiu a gente a conquistar a Copa do Brasil. É isso que eu torço para ele. Que ele seja lembrado dessa forma. Que no dia que a gente ganhar, no final do ano, essa Copa do Brasil, ele esteja lá, junto com os jogadores. Desejo isso para você, Jair. Valeu? Então é isso aí, gente. Tamo junto. Até a próxima.